Então, não é, de novo, não é só eu ir lá cortar essa mortalidade, não é só eu ir lá, ai, a renovação de água, e a renovação de água por vários tipos de fatores ou de problemas que estejam acontecendo dentro da piscicultura, vai resolver o problema, né? Estancar naquele momento. Pode ser que você consiga parar esse problema de mortalidade. Então, assim, tá morrendo 10 peixes, então você perde só aqueles 10 peixes e começa porque começou a fazer renovação de água. Mas se você não, antes de tomar uma atitude, não identificar exatamente o que é que está acontecendo, você pode voltar a ter muito rapidamente o problema de novo na piscicultura. Ó, a Vera dizendo aqui, geralmente é o que fazemos, já troca a água logo, né, Vera? Então, se você já começa a fazer essa troca de água e nem entende o que é que estava acontecendo que pode ter causado essa mortalidade, você vai ter dificuldade em resolver o problema de base, a origem da mortalidade. E essa origem da mortalidade pode ter sido excesso da matéria orgânica, pode ter sido compostos nitrogenados que vêm por excesso de matéria orgânica, pode ter sido excesso de fitoplâncton, pode ser presença de parasitos, né? Pode ser vários fatores. Mas se você só começa a renovar a água porque desesperou, meu peixe está morrendo, e já começa a fazer renovação de água, você fatalmente vai ter de novo o problema porque você não resolveu o problema de base, tá? Então, se for parasito, por exemplo, se for parasito, você pode sim renovar a água. Você renovando a água, você consegue causar um pouco do desprendimento de algum, né? Se tiver em excesso esses parasitos da pele, do peixe, enfim, né? Consegue limpar um pouco da presença desses parasitos dentro do viveiro, mas ter grande quantidade de parasitos dentro do viveiro é uma consequência de outra coisa, de um desequilíbrio no ambiente, de uma baixa no sistema imune do peixe. Então, identificar isso, né? Identificar se o peixe estava passando por um período de estresse antes de começar a haver a mortalidade, se o peixe estava apresentando sintomas antes de começar a ver a mortalidade e que tipo de sintomas eram esses, porque aí facilita o teu processo de encontrar qual é a causa real, né? Qual foi a origem, o que desencadeou esse processo de piora no ambiente até chegar à mortalidade dos peixes, tá? Se você não faz essa identificação da origem, né, do causador, do desencadeador do problema da mortalidade, você não vai conseguir resolver e, inevitável, isso vai acontecer amanhã, vai acontecer daqui a 15 dias, vai acontecer daqui a 30 dias, porque você não resolveu o problema, tá? E é muito comum acontecer isso em pisciculturas. O piscicultor ou o consultor, fez uma pergunta, duas perguntas, não identificou o que era e na ânsia de querer resolver, de querer estancar essa mortalidade mesmo, né? De não ver os peixes morrendo, porque eu sei que é triste, né? Uma judiaria ver o peixe sofrendo, perdendo o peixe, perdendo o lucro na piscicultura, mas se você não tem sangue frio nesse momento para buscar entender o que é que está acontecendo, você não vai resolver o problema, e o que é pior, né? Então, você às vezes só adia uma mortalidade massiva de peixes dentro do ambiente, dentro da tua piscicultura. Então, é importante você ter ali, tenha sangue frio, né? Tenha, é o que eu sempre falo de visão holística, olhar holístico, né? De olhar para o todo, olhar tudo que está acontecendo ali na piscicultura. Qualidade de água, o tipo de alimento, matéria orgânica acumulada no fundo, comportamento do peixe, clima, né? O clima no período, na época em que estava havendo essa mortalidade, já esteve baixa de temperatura, ou está uma temperatura muito alta, se teve transferências de peixe, ou se teve manejo de peixes naquela época. Tudo isso vai ajudar você a identificar o que pode ocasionar essa mortalidade de peixes. E, de novo, a mortalidade de peixes ela pode acontecer por inúmeros problemas, né? Problema de excesso de peixes dentro do viveiro. Então, tá faltando
o peixe está morrendo por falta de oxigênio, e aí você só vai lá e abre a água de renovação, né? Mas se você não parar para prestar atenção no teu sistema e entender que está morrendo por falta de oxigênio porque você está com excesso de peixe dentro do viveiro, amanhã ou depois vai começar a mortalidade de peixes novamente, né? Vai acontecer isso novamente porque você não tirou o excesso de peixes que tinham dentro do viveiro. Então, em caso de mortalidade por excesso de peixe, você tem que fazer o quê? Ou tirar, fazer uma despesca parcial, né? Tirar uma parte desses peixes para conseguir dar mais espaço para que eles cresçam. E quando você tira, você pode ou comercializar, mesmo que não seja no peso ideal, ou então, se você tiver estrutura, tiver outro viveiro, despescar essa parcial e colocar, abrir em outro viveiro, né? Ou ainda aumento de renovação de água, se for o caso, se for uma propriedade que tem volume de água para fazer maior volume de renovação, ou uso de aeradores, uso de tecnologias que auxiliem nesse processo, tá? Então, diferente do que os peixes estarem morrendo por falta de oxigênio por conta de excesso de fitoplâncton, né? Então, o que foi que causou esse excesso de fitoplâncton? O excesso de nutrientes dentro do viveiro. E o que foi que causou o excesso de nutrientes dentro do viveiro? Ou é alimento de baixa qualidade, ou também pode ser excesso de peixes excretando ali dentro do viveiro, um acúmulo de matéria orgânica, ou acesso de outros animais dentro do viveiro que podem estar colaborando para a poluição ou piora da qualidade de água desse viveiro. Então, se você só vai lá e estanca o problema, né? Para de fazer a sangria, então, só renova a água no desespero de salvar os peixes, você não vai resolver o problema, né? Principalmente se for um problema que esteja relacionado com qualidade de água. Porque se for um problema com parasitos, né? Pode ser que você, através da renovação de água, consiga fazer o desprendimento de parte desses parasitos e aí os peixes fiquem com um sistema imune mais fortalecido ou tenha um clima que favoreça ou que não favoreça o crescimento e a proliferação desses parasitos, e aí você pode acontecer de ter redução desses parasitos presentes na piscicultura, né? Dentro do viveiro, o que é muito difícil de acontecer. Mas quando está relacionado à qualidade de água, não tem como você de resolver o problema base, né? O problema originador da mortalidade. Então, tem que fazer o processo de busca investigativa, tá? E essa busca investigativa, para quem é piscicultor, né? Se não é você que lida com o viveiro, não é você que alimenta os peixes todos os dias, conversar com o funcionário. Olha, seu fulano, o que está acontecendo? Que tipo de sintoma o senhor foi percebendo? Porque a gente não tem que achar que a pessoa que está ali todos os dias, se não for um técnico, sabe te dizer exatamente, olha, esses peixes já estão morrendo há muito tempo, já estão muito ruins há muito tempo, e eu já estava percebendo que eles iam começar a morrer. Ou eu já sabia que essa água estava de má qualidade. Você, como piscicultor que está se desenvolvendo, aprendendo sobre o teu negócio, ou você que é o consultor, é que tem que instigar a pessoa que está ali no dia a dia, o funcionário da piscicultura que está ali no dia a dia lidando com a atividade, a responder o que você pergunta. Então, você tem que ter essa visão de todo o sistema, né? Ter a visão de todo o sistema. Perguntar sobre o comportamento, perguntar sobre se o peixe já parecia que se o peixe já estava deixando de se alimentar, né? Então, você percebeu redução no consumo de ração, por exemplo. Houve sobra de ração dentro do viveiro, né? Percebeu se os peixes não estão subindo para comer, foi para alimentar, mas não estão subindo para comer. Percebeu redução da temperatura ao longo desses últimos dias, né? É você que precisa instigar, buscar essa informação com o seu funcionário, com o seu cliente, se for o caso, um consultor que esteja aqui assistindo, porque é você que está absorvendo o conhecimento aqui, né, junto comigo, ou estudando sobre o negócio,
Então, se você sabe sobre quais são as possíveis coisas que podem acontecer ou que podem levar à mortalidade dos peixes ou a piora do ambiente para depois a mortalidade dos peixes, é você que tem que buscar, é busca investigativa, tá? Busca investigativa. Então, de novo, não se preocupe só em salvar os peixes. É claro que sim, você vai encontrar uma maneira de estancar aquela mortalidade, né? De fazer com que aumente a quantidade de peixes que estão morrendo. Mas você precisa, principalmente, encontrar o que é que desencadeou aquele processo de mortalidade, tá? O que foi que desencadeou? Ah, beleza, identificou que é um parasito, por exemplo, mas o que foi que fez com que tivesse o aumento da mortalidade, o aumento da proliferação desses parasitos dentro do viveiro? Foi temperatura? Foi excesso de matéria orgânica? Foi baixa sistema imune do peixe? O que desencadeou, tá? Ah, excesso de compostos nitrogenados dentro do viveiro. O que foi que desencadeou o processo de o excesso de a alta concentração de compostos nitrogenados? É só uma ração de baixa qualidade? Ou o seu cliente ou o seu funcionário está fornecendo também, além de ração, resíduo, né? Ou é um excesso mesmo de peixes dentro do viveiro que está tendo um excesso de excreção de matéria orgânica, excreção de amônia, enfim, excreção como um todo, tá? Ou uma densidade muito alta para o tamanho para a quantidade de renovação de água. Então, todos esses tipos de pergunta você precisa se fazer, né? E você precisa fazer para a pessoa que lida com aquilo todos os dias, que está ali todos os dias acompanhando. Porque só assim você vai conseguir identificar o que é que causa, que desencadeou esse problema de mortalidade, né? Todo o efeito cascata, que eu gosto de chamar, o efeito cascata da mortalidade que levou à mortalidade. Tive mortalidade com ferrugem na água, o que pode ter causado. Essa ferrugem na água, Luísa, se for ferrugem, você analisar mineral lá na água e apresentar alta quantidade de ferro, pode ser por intoxicação, né? Dificilmente é. A maioria das vezes, quando vem alguém e me fala que é ferrugem, é uma alga que tem essa coloração enferrujada, tá? Quando é presença dessa alga, você confirma aqui para mim, faz favor, se é. Quando é presença dessa alga que dá essa coloração enferrujada, pode ser por conta de excesso de matéria orgânica, e aí você pode ter excesso de compostos nitrogenados dentro do viveiro e o peixe está morrendo por intoxicação. Tá? Então, assim, ó, eu tenho muita matéria orgânica e o tipo de alga que é dominante da região onde está é essa alga coloração enferrujada aí, né? Se for isso, então o que faz aumentar a quantidade dessa alga é a presença da matéria orgânica, e quando você tem excesso de matéria orgânica, você tem, inevitável, aumento da quantidade de produção de amônia, aumento da quantidade da concentração de nitrito, tá? O que pode ser também é aquela doença que a gente fala que fica o peixe meio enferrujado, né? Que parece uma mursa, né? Se for esse meio camurçado, aí é um parasito, tá? Aí é um parasito e aí assim você precisa desencadear, né? Encontrar o que foi que fez aumentar essa proliferação dos parasitos, fazer um exame parasitológico, aí identificar o parasito, que na maioria das vezes é a tricodina, tá? É a tricodina? É a tricodina que deixa essa coloração aí bem amarronzada, com essa cor, né, meio amarronzada e um camurça por cima. Então, e aí você tá o problema dessa alta infestação. Usar produtos que vão causar a mortalidade da tricodina, mas diminuir a quantidade de matéria orgânica, por exemplo, dentro do viveiro, né? Que é um dos fatores que ajudam a aumentar essa quantidade de tricodina dentro do viveiro, tá? Tem uma dúvida em relação à qualidade de água. Qual seria a forma de melhorar essa água? Por Psinodínium, isso, Marcela, isso mesmo, obrigada, tá? Não estava lembrando. Psinodínium é esse que deixa essa coloração amarronzada. Marcela da Hellfish aqui, ó,
sanitarista que faz todos os exames bacteriológicos, parasitológicos e está sempre aqui ajudando a gente. Obrigada, Marcela. Qual seria a forma de melhorar essa água? Purificá-la? Não, Andrade, não é purificando essa água, porque na verdade a água de piscicultura ela não tem que ser uma água limpa, transparente, né? Não é igual água mineral. A água de piscicultura é uma água que a gente precisa sim ter uma determinada quantidade de fitoplâncton, de algas ali dentro desse viveiro, por exemplo, né? Dessas microalgas, não de macroalgas, mas de microalgas, mas em concentrações adequadas, tá? Isso vem lá de um conhecimento bem básico de qualidade de água. Então, se você tem excesso da quantidade de peixes, você pode desear uma água de baixa qualidade. Se você tem uma baixa alimentação, você pode ter um viveiro com baixa qualidade de água. Se você tem alimentação de má qualidade, se você tem se alimenta com resíduo, por exemplo. Tem gente que gosta de colocar soja podre, milho podre no viveiro, ou qualquer outro tipo de coisa para alimentar os peixes, né? Com o intuito de economizar na ração, por exemplo, você pode sim ter aumento da quantidade de matéria orgânica e desencadear processos em cascata, tanto de aumento de proliferação de parasitos, de ectoparasitos, quanto aumento da proliferação de bactérias, de fungos, quanto também aumento da concentração de compostos nitrogenados, que são gases que, dependendo do tipo de qualidade de água que você tem, então, de pH, de alcalinidade, podem ser altamente tóxicos para os peixes. Tá? Então, se você... primeiro, você precisa saber qual é o tipo ideal de qualidade de água, ou qual é o tipo de qualidade de água que a gente quer ter dentro do viveiro. Então, água com concentração de oxigênio acima de 2,5 miligramas por litro, água com alcalinidade boa, alga com pH, né, ideal, próximo do ideal, mas o mais estável possível, tá? Então, encontrar e saber qual é o tipo de qualidade ideal, para depois de saber a qualidade ideal, você buscar ter essa qualidade. Mas não é uma água pura, tá? Não é uma água transparente, não é uma água que não tem nada ali de micro-organismos. Muito pelo contrário, é uma água que sim, tem micro-organismos, mas que tem dentro de um limite ali, tá? O que sim, a gente precisa de uma água mais transparente, mais pura, né? Assim, nem sei o que é que você está querendo dizer com esse pura, mas pura a gente entende, livre de micro-organismos, por exemplo, seria para reprodução de peixes, larvicultura de peixes, tá? Então, para esses tipos de sistemas, né? Então, reprodução e larvicultura, sim, a gente precisa de uma água com menor presença tanto de parasitos de qualquer tipo, bactérias e tudo, quanto de micro-organismos, mesmo fitoplâncton, tá? Não tendo essa qualidade, quais seriam os meios para alcançar essa qualidade ideal? Bom, primeiro, renovação de água. Então, se você primeiro você precisa saber se essa água que você traz para dentro da sua piscicultura é uma água que tem qualidades para você produzir peixe. Então, assim, tem que ter um mínimo de pH, tem que ter um mínimo de vida nessa água, né? Então, que um dos indícios que a gente identifica lá que é uma água que pode ser utilizada em piscicultura é presença de vida, né? Se você identifica que a água que você vai captar para dentro da sua piscicultura é uma água que na natureza, lá no córrego, no rio de onde você vai puxar essa água, é uma água que tem presença de vida, tem outros peixes, ela já é uma água de qualidade. O que você pode fazer? Então, o uso de calcário, por exemplo, para estabilizar e controlar pH, tamponar a alcalinidade, né? Adubação para criar uma quantidade de fitoplâncton dentro do ideal, usar quantidade de peixes dentro da capacidade de suporte do tipo de sistema que você tem, tá? Então, são vários fatores
que precisam ser observados aqui e que podem sim ser trabalhados para que a gente encontre ou consiga fazer, né, essa água ideal. E olha só, é mais importante não só você alcançar essa água ideal. Inclusive, tem até um vídeo que eu falo, não procure a água ideal, principalmente se a gente está falando de piscicultura de engorda, né? Não procure a água ideal, procure uma água mais estável possível, que tenha a menor oscilação de pH possível, que tenha a menor oscilação de concentração de oxigênio possível. Essa é uma água que é muito boa para a produção de peixes. Tá? Então, existem várias alternativas que a gente pode sim utilizar para melhorar a qualidade de água dentro de viveiros de piscicultura. Então, adubação, calcareamento, para conseguir estabilizar ali o que a gente, né, pensa por ideal. Mas é mais importante você controlar a qualidade de água ao longo de todo o processo de produção. Porque ao longo do processo de produção é que os problemas começam a aparecer, os problemas de qualidade começam a aparecer. Então, o acúmulo dessa matéria orgânica no fundo do viveiro, o aumento da concentração de compostos nitrogenados, tudo isso começa a aparecer durante o processo de produção. Não é assim, eu construí o meu viveiro e o meu viveiro já ruim, já está péssimo. Pode ser, mas aí você pode corrigir ele para que você comece sua produção. Mas os grandes problemas acontecem ao longo do processo de produção, tá? A Luísa dizendo, costumo dizer que antes de criar peixe se cria água. É uma grande verdade. Se nós, primeiro, entendermos qual é a qualidade de água, né, para a produção de peixes, e soubermos produzir água, né, cuidar da água de uma maneira muito eficiente mesmo, você vai sim ter um peixe de muito boa qualidade. Então, percebeu que ao longo do processo de produção está baixando a concentração de oxigênio? Você tem que encontrar uma maneira de aumentar a concentração de oxigênio. Quais são as maneiras de aumentar a concentração de oxigênio? Ou tira o peixe, ou eu aumento a aeração, ou eu boto o aerador, ou aumento a renovação de água, né? Eu estou percebendo que tem excesso de amônia dentro do viveiro. O que causa amônia? O excesso da matéria orgânica. Tem matéria orgânica dentro do viveiro? Preciso retirar essa matéria orgânica. Encontrar essas, entender, né? Primeiro, o que é que causa o problema e depois ir lá e resolver a causa do problema. Apareceu uma pergunta aqui no YouTube. As minhas deve ser os peixes dele, não sei que espécie é, estão com piolho ou carrapato, todo cheio de sangue e sem nadadeira. Celso, a presença desse piolho ou carrapato, que é a Dolops ou Argulus, é um tipo de parasito que geralmente ele acomete em pisciculturas com excesso de matéria orgânica no fundo do viveiro. Então, o senhor precisa olhar se tem matéria orgânica acumulada, um lodo, um barro apodrecido no fundo do teu viveiro. Então, se tiver com grande quantidade desse lodo, dessa matéria orgânica lá no fundo do viveiro, precisa encontrar uma maneira de retirar isso através de ou uso de dragas ou depois, né, na secagem do viveiro, usar uma cal virgem para fazer a mineralização disso, ou ainda uso de probióticos, tá? Renovação de água do fundo do viveiro, então não só renovar a água, mas fazer renovação de água, mas de uma água que saia do fundo desse viveiro, também pode te ajudar muito. E existem produtos, inclusive o Celso veio fez essa pergunta lá no comentário, num post do YouTube. Existe um produto que chama Mazotem, tá? Ele é um produto utilizado para tratamento, controle e mortalidade de Dolops e de Argulus. Então, o senhor pode encontrar esse Mazotem, ele é permitido para uso em piscicultura. Na internet tem várias empresas. Uma empresa que eu conheço que faz a comercialização desse produto é a Escama Forte. Então, o senhor pode ir no site da Escama Forte, compra o produto e usa seguindo a recomendação que o Mazotem tem lá no rótulo deles. É bem tranquilo de fazer. A única coisa que precisa tomar bastante cuidado na hora de fazer o uso do Mazotem é que você tem que fazer o uso dele se você tiver altas concentrações de oxigênio. Se a concentração de oxigênios no viveiro estiver baixa,
né? Então você percebe que tem peixe na flor d'água, você percebe que tem peixe na entrada da água lá, você pode fica de olho, aí não vale a pena fazer o uso do Masotem, porque ele a reação química que acontece ali dentro do viveiro, o metabolismo do peixe acelera muito, então ele consome maior quantidade de oxigênio, tá? Então tem que ficar de olho. De preferência, fazer a aplicação sempre no início da manhã, em horários não muito quentes, mas em dias que vão ser ensolarados. Ó, a Marcela da Helpfish está falando aqui, ó, Trichloform. Sim, né, Marcela? Que é, na verdade, o princípio ativo do Masotem. Então, existem outros produtos que podem ser utilizados também, que são a base do triclorfon, só que eu gosto de, principalmente quando eu não estou acompanhando a piscicultura, o uso do Masotem mesmo, que ele já vem lá com todas as especificações, ele tem a concentração exata para uso em pisciculturas, menos arriscado, tá, Celso? Então, se você precisa tratar esse teu problema aí, pode usar o Masotem, tá? É um produto da Bayer permitido para uso em piscicultura e o princípio ativo dele é triclorfon, tá? A bula lá do produto vem escrito com toda a recomendação de uso, não tem erro usar. A única recomendação é que você precisa ter certeza de que as concentrações de oxigênio estão altas, tá? Não vai ter problema de falta de oxigênio. Então, aí segue essas recomendações. Talvez o fato dos seus peixes estarem apresentando pontos hemorrágicos e sem nadadeira seja por conta do excesso da presença, né, ou da contaminação aí desses ectoparasitos, tá bom, Celso? Então, fica bem de olho e quando isso acontecer, inclusive um tipo de coisa que você pode começar, percebeu que tem presença de ectoparasito, já pode fazer o tratamento, né? Não espere deixar proliferar em grande quantidade, porque daí você gasta mais produto, você já começa a perder peixe, você começa a ter mais problemas, né? É mais difícil tratar quando a quantidade de ectoparasitos já está muito alta, já se proliferou em grande quantidade dentro do viveiro. Mas, de novo, vou relembrar aqui, ó. Identificou que tem a presença de parasitos, tá tudo bem. Encontramos o que é a presença do parasito. Mas o que é que faz aumentar a presença desse parasito no viveiro? Matéria orgânica, tá? Então, além de usar o Masotem na tua piscicultura, lá no teu viveiro, você tem que resolver o teu problema com acúmulo de matéria orgânica no fundo do viveiro, se for o caso. Identificar o porquê que foi que teve essa acumulação de matéria orgânica, se é porque a alimentação que está sendo fornecida não é uma alimentação adequada, está sendo usado resíduo dentro dessa piscicultura, dentro desse viveiro, tá? Então, milho ou qualquer outro tipo de alimento que não seja ração, isso acelera muito o processo de aparecimento de parasitos, de qualquer tipo de parasito dentro do viveiro. Então, resolver esse problema, tá? E aí, para que você não volte a ter o problema de infestação de parasitos dentro do viveiro e, consequentemente, de mortalidade dos seus peixes, tá? Manda um joinha aqui para mim para ver se você entendeu, se ficou claro aqui a explicação. Se você está com alguma dúvida, me pergunte. Tá? Então, basicamente, gente, é isso, né? A gente entender, tá tendo mortalidade? Calma, calma, não criamos pânico. Faça o teu processo de busca, investigue, pergunte para quem está lá no dia a dia, pergunte tudo aquilo que pode ser, que pode desencadear esse processo de mortalidade, tá? E aí, com todas essas respostas em mãos, você já, né, vai com certeza descobrir o que é que você pode fazer para estancar a mortalidade, para que os peixes parem de morrer. Mas aí você, depois de estancar essa mortalidade, passa a fazer tratar a solução lá do seu problema de base, do que foi que desencadeou essa efeito cascata que veio trazer mortalidade, tá? Então, isso é mais importante, é ainda mais só estancar a mortalidade.
é ainda mais importante do que você só estancar a mortalidade. Justamente porque quanto mais longo, né, for o ciclo de produção, quanto mais velhos os peixes forem, né, então mais gordos os peixes forem, maiores serão os problemas, tá? Dentro da piscicultura, dentro do viveiro. Então, não deixe para descobrir a origem do problema de mortalidade quando os peixes já estiverem com 2 quilos, que aí o prejuízo é muito maior, né? O peso de peixe que você perde é muito maior, a quantidade de ração que foi fornecida para fazer com que os peixes chegaram até aquele momento é muito maior. Então, quanto mais você atrasa a descobrir, né? Quanto mais você demora para descobrir o que é o problema de origem da causa mortis ali dos peixes, maiores serão os prejuízos, tá? Então, só para fazer um resuminho aqui, qual que é o jeito certo, o jeito certo da gente chegar numa piscicultura que está com mortalidade? É fazer um zilhão de perguntas, se tiver que fazer um zilhão de perguntas. Sobre clima, sobre temperatura, sobre tempo, sobre comportamento, sobre quantidade de peixes, tamanho do viveiro, qualidade de água, concentração de oxigênio, tipo de alimentação, ou tanto de pergunta que eu já falei aqui, tá? Todas essas perguntas precisam ser respondidas para que você consiga identificar o que é que causou o processo de mortalidade dos peixes, tá? E aí depois, com isso, você sim vai conseguir, primeiro, estancar essa mortalidade, parar, tratar, né? Então, como eu falei aqui para o Celso, que perguntou, no caso, usar um produto para matar o parasito. Beleza. Depois que você usou um produto para matar o parasito, vai lá e resolve o que levou a ter o aumento da proliferação desses parasitos, tá? Então, de tarefinha de casa, eu sempre gosto de trazer aqui para vocês uma tarefinha de casa. Pega um caderno e coloca lá todas as perguntas, todas as dúvidas que você como consultor ou que você como psicultor pode ter, que podem te auxiliar a encontrar o que foi o problema de uma mortalidade. Então coloque, escreve mesmo. Por que é importante a gente colocar isso no caderno? Para facilitar o teu processo de, não só de memorização, mas o teu processo de fazer essa visão como um todo da piscicultura, tá? Então, qualidade de água, alimento, densidade, sistema de produção, tudo, tá? Um dos grandes problemas dos parasitos é a abertura de porta para infecção secundária por bactérias oportunistas. Falou bem aqui, Mari, né? Então, eu tenho um problema que aumentou a quantidade de parasitos e depois, por conta do excesso de quantidade de parasitos, eu posso ainda desencadear um processo secundário, né? Uma infecção secundária ali por bactérias oportunistas, ou por fungos, ou por qualquer outro tipo de outros parasitos oportunistas, inclusive, para que isso vai levar ainda uma piora ainda maior do teu sistema de produção ali. Maicon Guimarães, maratona essa semana inteira. Vamos colar na Soraya. Vamos lá, Vera, me ajuda. Já chama todo mundo para vir aqui. Final da semana, eu vou falar para vocês o que é que vai ser essa maratona da piscicultura 2.0, tá? Essa semana é semana de aquecimento, é só aquecimento. A gente ainda vai ter o evento da maratona da piscicultura 2.0, que vai ser uma coisa super legal, que vocês vão botar a mão na prática, vão colocar, vão botar em prática mesmo o conhecimento que a gente for desenvolver na maratona da piscicultura, que vai ser o evento. Essa semana é só aquecimento. Então, eu espero que vocês estejam aqui comigo todos os dias dessa semana. Me ajudem, compartilhem com outras pessoas para que mais consultores, para que mais piscicultores tenham acesso a essas informações, a esse conhecimento que eu quero fazer com que o nosso piscicultura, com que o nosso aqua seja cada vez mais forte, mais rentável, mais lucrativo, tanto para o piscicultor, quanto para o consultor, quanto para todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia produtiva da piscicultura, porque é só através da informação, do conhecimento é que a gente pode fazer com que os produtores
tenham resultados, né, vejam o lucro, vejam o quão rentável é a piscicultura, tá bom?